Em 1938, a cidade de Buenos Aires brilhou como um farol de cultura, prosperidade e esperança na América Latina. Com seu teatro movimentado, cafés cheios de intelectuais e ruas cheias de atividades, a capital argentina era conhecida como a Paris da América do Sul, um paraíso para talentos e criatividade em um mundo em constante mudança. Mas por trás dessa fachada de prosperidade e progresso, escondia-se uma realidade complexa e em evolução, pois em meio a tensões políticas e sociais e em um contexto de crescente influência do nazismo na Europa, a Argentina enfrentava seu próprio desafio, a ascensão do extremismo e da intolerância em seu próprio solo. Em 23 de novembro de 1938, no estádio Luna Park, em Buenos Aires, conhecido por seus eventos esportivos e shows de entretenimento, tornou-se o epicentro de uma manifestação ideológica que despertaria paixões e preocupações, devido ao fato de milhares de pessoas se reunirem do lado de fora do estádio, provenientes de diferentes estratos sociais e com uma variedade de motivações para estar presente naquele momento histórico. Dentro do estádio, a atmosfera era elétrica, carregada de emoção e fervor. Os participantes se reuniram para ouvir discursos e mensagens, celebrando a ideologia nazista e glorificando o regime de Adolf Hitler. Tudo isso se deveu ao fato de que naquele estádio ocorreu um comício organizado pelo grupo alemão argentino hitlerista, a GdH, organização nazista ativa na Argentina na época. Este evento, conhecido como o Concord Rally, tornou-se uma demonstração pública de apoio ao regime nazista de Adolf Hitler, em meio à crescente influência do nazismo na Europa e suas ramificações globais. Em apenas 7 anos, desde o fervoroso comício nazista no Luna Park até os últimos suspiros comoventes da Alemanha nazista nas ruas de Berlim, o mundo testemunhou uma mudança sísmica que reverberaria ao longo das décadas. Enquanto o comício nazista no Luna Park em 1938 representou um apogeu para os simpatizantes do regime na Argentina, na Europa, em 1945, a queda iminente de Berlim anunciou o inevitável colapso da máquina de guerra nazista. As tropas soviéticas, determinadas a alcançar a vitória final, avançavam implacavelmente pelas ruas de Berlim, enfrentando feroz resistência dos defensores alemães. Ao longo da batalha sangrenta, o custo humano foi de partir o coração, com milhares de soldados e civis pegos no fogo cruzado. Por um lado, os defensores se entrincheiraram em posições fortificadas e, determinados a lutar até o fim, lançaram uma defesa desesperada contra o avanço soviético. As ruas tornaram-se campos de batalha mortais, onde a vida e a morte eram decididas em segundos. Cada rua, cada edifício, tornou-se um ponto feroz durante a luta pelo controle da cidade. Os soldados lutaram bravamente e sacrificialmente, enfrentando a brutalidade da guerra urbana, enquanto tentavam ganhar terreno contra um inimigo determinado a resistir até o último suspiro. Até depois de pesados combates entre os últimos defensores de Berlim e o Exército Vermelho, em 2 de maio de 1945, às 2h50, o general Helmut Weidling, que foi o último comandante da defesa de Berlim, ofereceria a rendição incondicional da capital alemã ao general Zhukov. Estava tudo acabado. Os aliados haviam vencido a guerra na Europa e não havia salvação para o futuro que o Führer havia planejado para o Reich de 1000 anos. Diante da perspectiva sombria que já previam, muitos oficiais alemães planejaram suas fugas com antecedência, a fim de evitar serem condenados pelos aliados nos próximos julgamentos. Com muitas opções de países disponíveis na mesa como Espanha, Estados Unidos, Brasil, Canadá, etc. Entre os candidatos estava um país localizado na ponta da América do Sul, um país relativamente isolado geograficamente e com uma política semelhante à do Terceiro Reich. Com essas e outras vantagens consideradas pelos nazistas, poderíamos encontrar uma resposta para a famosa e polêmica pergunta: o exílio das trevas, Argentina e a fuga dos nazistas. Em 4 de junho de 1943, ocorreu o segundo golpe de Estado na Argentina, conhecido como a Revolução de 43, liderado por um governo militar nacionalista. Este governo veio com ideias diferentes para realizar. Uma delas era manter a neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial.
Enquanto essas mudanças ocorriam na Argentina e no mundo, surgiria uma figura importante e controversa, Juan Domingo Perón, um militar que havia sido nomeado para um cargo secundário durante a Revolução de 43 e que ganharia influência importante após passar por diferentes cargos políticos. No início dos anos 1944, depois que a Alemanha nazista perdeu grandes batalhas para a União Soviética, no final dos anos 1943, como a Batalha de Kursk ou a Batalha do Dnieper, o mundo estava ciente de que a Alemanha estava a caminho de perder a guerra, e a pressão dos Estados Unidos para que a Argentina abandonasse sua neutralidade era irresistível. Assim, em 26 de janeiro de 1944, o governo militar da Argentina rompeu relações com a Alemanha e o Japão. Esses eventos produziram uma importante divisão no instável governo militar argentino, que terminou com a renúncia do então presidente, general Pedro Pablo Ramírez, que apresentou sua carta de renúncia em 24 de fevereiro de 1944. Imediatamente, em 25 de fevereiro de 1944, o vice-presidente-geral Edelmiro Farrell assumiu a presidência, que mais tarde nomeou Juan Domingo Perón como vice-presidente da nação. Diante desse novo governo Farrell-Perón, a sociedade argentina estava dividida entre aqueles que apoiavam as políticas de Perón, que se autodenominavam peronistas, e a oposição a esse governo, os antiperonistas. Após uma marcha massiva em 19 de setembro de 1945, o novo governo começou a declinar e, em outubro, um golpe de Estado militar prendeu Juan Domingo Perón, colocando-o sob detenção, aposentando-o e levando-o para a ilha Martín Garcia. Em 17 de outubro de 1945, houve uma marcha massiva em apoio a Perón e, devido à forte pressão, o governo provisório foi forçado a negociar sua liberdade e, poucos dias depois, 24 de fevereiro de 1946, foi estabelecido como a data para as próximas eleições no país. Desta forma, nessa data, Juan Domingo Perón acabaria vencendo as eleições e sendo eleito presidente da nação. Em 1939, Perón chegou a Gênova a bordo do transatlântico Conte Grande, meses antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Designado para o comando da divisão andina tridentina, Merano Bolzano, para a divisão de infantaria de montanha de Pinerolo, no Piemonte, e para a escola de montanhismo de Aosta, nos Alpes, ele também foi brevemente designado para a embaixada em Roma. Durante sua estada, o próximo presidente argentino estava convencido de que o fascismo era o melhor sistema de governo para equilibrar as relações entre capital e trabalho. Ele acreditava que a Argentina era um país imensamente rico, em posição de resistir à má gestão de seus recursos. É claro que, durante sua estada, as impressões que Perón recebeu durante sua missão de 2 anos no exterior tiveram uma influência decisiva em sua visão de mundo e em seu próprio conceito do papel que queria desempenhar no futuro argentino, cuja grandeza ele descartou. As linhas de rato, a rede de fuga nazista na Europa. Na Alemanha nazista desde 1944, quando a derrota parecia iminente, as rotas de fuga começaram a ser planejadas e usadas especialmente para os hierarcas e colaboradores do regime nacional socialista que buscavam escapar das provações que os aguardavam após o fim da Segunda Guerra Mundial. Essas rotas de fuga foram chamadas de Ratlines. As Ratlines eram uma rede sombria de cumplicidades usadas por criminosos de guerra para escapar por meio de suas ligações com países onde acreditavam que poderiam passar despercebidos. Países como Espanha, Itália e Vaticano se destacam como destinos-chave nessa rede de fuga, fornecendo refúgio e apoio logístico a OS fugitivos nazistas. Uma das principais redes clandestinas baseava-se em mecanismos complexos, com o objetivo de permitir que alemães e outros criminosos de guerra fugissem para a Espanha, onde encontraram refúgio ou foram enviados para outros países a fim de escapar da justiça internacional. Um dos destinos mais importantes foi a Espanha, liderada por Francisco Franco, que permaneceu neutro durante o conflito, apesar de simpatizar com as potências do eixo. Essa neutralidade permitiu que a Espanha mantivesse relações comerciais com ambos os lados do conflito e evitasse a devastação sofrida por muitos outros países europeus.
No entanto, no final da guerra, muitos líderes nazistas e seus colaboradores enfrentaram a perspectiva de serem julgados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Diante dessa situação, eles buscaram desesperadamente rotas de fuga para evitar a captura e o julgamento. A Espanha, com sua neutralidade durante a guerra e um regime político autoritário semelhante ao fascismo, tornou-se um destino atraente para aqueles que fugiam da justiça. Francisco Franco desempenhou um papel fundamental na facilitação das ratilines no país. Embora oficialmente a Espanha mantivesse sua neutralidade, Franco simpatizava com o eixo e mostrava disposição para fornecer refúgio aos criminosos de guerra nazistas. Os métodos utilizados para realizar essa rede clandestina foram a falsificação de passaportes e outros documentos de identificação para fornecer novas identidades a fugitivos ou colaboradores alemães. Esses documentos permitiram que eles viajassem através das fronteiras sem levantar suspeitas junto às autoridades. A Igreja Católica na Espanha também foi implicada nessas redes sombrias, fornecendo documentação e contatos falsos dentro desse mecanismo complexo. Alguns funcionários do governo franquista e dos serviços de inteligência espanhóis colaboraram ativamente na facilitação das linhas de rato. Em troca de informações e favores políticos, eles permitiram que criminosos de guerra entrassem e transitassem pelo país. Muitas figuras importantes participaram dessas linhas de rato, sendo uma delas o bispo católico austríaco Alois Rudal, que era uma figura central nas linhas de rato. Rudal operou a partir de Roma, onde foi reitor do Pontifício Instituto Teutônico. Ele usou sua posição para ajudar vários criminosos de guerra nazistas a escapar por rotas que passavam pela Espanha. Ele é acreditado por emitir documentos de viagem falsos e coordenar com outras redes clandestinas. Outra figura influente nas redes clandestinas foi Otto Skorzeny, que era bem conhecido por suas incríveis operações durante a guerra como coronel no comando da Waffen-SS. Ele também desempenhou um papel importante nas linhas de rato, já que após a guerra, Skorzeny ajudou a organizar a fuga de outros líderes nazistas para a Espanha, Argentina, Estados Unidos, etc. Na Itália, as linhas de rato também foram um fenômeno histórico fascinante e obscuro, devido ao número de personalidades e instituições importantes que estavam envolvidas em redes clandestinas. Um dos principais organizadores das ratlines na Itália foi Krunoslav Draganović, um padre croata com conexões na Igreja Católica e na Cruz Vermelha Internacional. Draganović coordenou a emissão de documentos falsos e a organização de rotas de fuga através dos Balcãs para a Itália. Herbert Kappler, um oficial da SS encarregado da segurança em Roma durante a ocupação nazista da cidade, era um dos criminosos de guerra mais procurados após a guerra. No entanto, ele conseguiu escapar de sua prisão na Itália com a ajuda de ratlines e acabou se refugiando na Alemanha. Além de indivíduos específicos, várias redes clandestinas operavam na Itália para facilitar a fuga de criminosos de guerra. Essas redes incluíam membros da Igreja Católica, da Cruz Vermelha, funcionários do Vaticano, ex-militares e outros colaboradores dispostos. Vale ressaltar, por incrível que pareça, que numerosos mosteiros e conventos na Itália davam refúgio a fugitivos, principalmente aqueles ligados à Igreja Católica. Esses locais ofereciam segurança e anonimato aos criminosos de guerra em fuga. Ratlines, a rota de fuga nazista para a Argentina e seus colaboradores. No contexto internacional do pós-guerra, as linhas de rato para a Argentina facilitaram a chegada de nazistas e outros criminosos de guerra ao país após o fim da Segunda Guerra Mundial, proporcionando-lhes refúgio e assim evitando a justiça internacional. O país sul-americano, com seu vasto território, recursos naturais e uma história de imigração europeia, tornou-se um destino atraente para aqueles que buscam escapar da justiça internacional por meio dessas redes clandestinas. Para facilitar a fuga de criminosos de guerra, passaportes falsos, vistos e outros documentos de identificação foram emitidos para fugitivos e obtidos por meio de redes em países como Espanha, Suíça, Itália e outros lugares para fornecer novas identidades aos fugitivos. Esses documentos permitiram que eles entrassem na Argentina sem levantar suspeitas.
A chegada dos fugitivos ao país latino-americano se deu por meio de barcos que seguiam rotas clandestinas. Essas embarcações variavam em tamanho e tipo, desde pequenos barcos pesqueiros até navios mercantes maiores. Alguns nazistas fugitivos conseguiram cruzar o Atlântico em barcos improvisados ou em condições precárias, arriscando suas vidas no processo. As rotas usadas também variavam, mas geralmente seguiam uma rota para o sul da Europa, evitando verificações e patrulhas das autoridades portuárias. Alguns fugitivos embarcaram nos portos de países onde as linhas de rato tinham maior cumplicidade, como Itália, Espanha ou Portugal, onde encontraram maior frouxidão nos controles de saída. Uma vez em alto mar, os navios tiveram que navegar pelos perigos do Oceano Atlântico, incluindo tempestades e encontros com patrulhas navais de diferentes países, que poderiam identificá-los e capturá-los. Alguns nazistas fugitivos optaram por rotas mais longas e menos percorridas para evitar a detecção, enquanto outros arriscaram cruzar diretamente da Europa para a costa argentina. Assim que chegaram à Argentina, os nazistas fugitivos encontraram um país acolhedor, com uma grande população de imigrantes europeus e uma política de neutralidade que lhes permitiu se estabelecer sem medo de extradição. Além disso, contaram com a ajuda de redes de apoio locais e internacionais que lhes proporcionaram abrigo, documentos falsificados e outros recursos necessários para seu estabelecimento no país sul-americano. O presidente argentino Juan Domingo Perón desempenhou um papel central na facilitação de ratlines para a Argentina. Por meio de sua política de asilo político e sua simpatia por ideologias fascistas, Perón permitiu que numerosos criminosos de guerra nazistas e suas famílias chegassem ao país. Durante seu primeiro mandato presidencial na década de 1940, o então presidente argentino estabeleceu laços diplomáticos e comerciais com países europeus, incluindo aqueles que haviam sido aliados do eixo durante a guerra. Essa política de neutralidade permitiu que a Argentina se tornasse um destino atraente para os procurados por crimes de guerra, já que o país não tinha tratados de extradição com outras nações e oferecia um refúgio seguro para aqueles que fugiam da justiça. Foi sugerido que Perón e sua esposa, Eva Perón, simpatizavam com a ideologia fascista e mantinham relações cordiais com membros da comunidade alemã na Argentina, o que facilitou a entrada de nazistas no país. Além disso, houve especulações de que alguns funcionários argentinos, possivelmente com o conhecimento ou aprovação de Perón, forneceram documentos falsos e assistência logística a criminosos de guerra para facilitar sua entrada e permanência na Argentina. Perón não foi o único funcionário do governo a facilitar a entrada de criminosos de guerra, pois entre eles estão políticos próximos ao círculo de Perón, como Carlos Fuldner, um diplomata argentino que serviu como cônsul em Hamburgo, Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi acusado de ter colaborado na emissão de documentos falsificados para nazistas fugitivos e de ter facilitado sua entrada na Argentina. Após o fim da guerra, Fuldner continuou sua carreira diplomática na Argentina, onde acredita-se que tenha continuado a ajudar na proteção dos criminosos de guerra nazistas. Em suma, as linhas de rato para a Argentina eram redes clandestinas que facilitaram a chegada de nazistas e outros criminosos de guerra ao país após a Segunda Guerra Mundial. Essas redes forneceram documentos falsos, rotas de fuga e apoio logístico a fugitivos, permitindo-lhes escapar da justiça internacional e encontrar refúgio na Argentina, que, sob o governo de Juan Domingo Perón, ofereceu um ambiente propício ao seu assentamento. O legado nazista na Argentina, vidas ocultas, capturas e destinos finais. Durante o período pós-guerra, uma variedade significativa de oficiais nazistas de alto escalão selecionou a Argentina como seu destino final nas rotas de fuga. Durante o conflito, com o posto de Obersturmbannführer, tenente-coronel na Schutzstaffel SS, Adolf Eichmann, cuja participação na solução final foi significativa e desempenhou um papel crucial na organização e implementação logística do Holocausto, ele serviu como supervisor da deportação de judeus de toda a Europa para os campos de extermínio, principalmente na Polônia, onde milhões de pessoas foram mortas em câmaras de gás. Ele usou sua posição para organizar a coleta, transporte e extermínio eficientes de vítimas judias,
mostrando notável eficiência burocrática na implementação da política genocida do regime nazista. Após a derrota da Alemanha em 1945, Eichmann se escondeu na Alemanha usando identidades falsas e a ajuda de redes de ex-nazistas e simpatizantes que o ajudaram a escapar da justiça aliada. Durante esse tempo, as autoridades aliadas lançaram uma intensa busca por criminosos de guerra nazistas, mas muitos conseguiram escapar graças à confusão e ao caos do período pós-guerra, sendo um deles Eichmann, que se acredita ter passado algum tempo escondido em vários locais da Europa até conseguir encontrar refúgio na Argentina, um país que na época era conhecido por sua política de portas abertas para ex-nazistas e outros criminosos de guerra procurado. Em meados da década de 1940, Eichmann mudou-se para a Argentina, que na época estava sob o governo de Juan Domingo Perón. Este país oferecia um refúgio seguro para muitos criminosos de guerra nazistas, graças às políticas de imigração frouxas e à cumplicidade de certos setores do governo e da sociedade. Em 1950, Eichmann conseguiu obter documentos de viagem que lhe permitiram viajar para a Argentina. Ele se mudou primeiro para a Itália, onde obteve um passaporte falso sob o nome de Ricardo Clement. Usando essa identidade falsa, Eichmann chegou à Argentina em julho de 1950 e se estabeleceu em Buenos Aires, capital do país. Uma vez na Argentina, Eichmann viveu discretamente sob sua identidade falsa, tentando evitar ser detectado pelas autoridades aliadas e caçadores de nazistas em seu encalço. Acredita-se que ele tenha trabalhado em vários empregos, mantendo um perfil discreto enquanto continuava a se esconder daqueles que o procuravam. Por mais de uma década, Eichmann viveu na Argentina, desfrutando de relativa tranquilidade enquanto escapava da justiça por seus crimes. No entanto, seu tempo de impunidade chegaria ao fim em 1960, quando agentes do Mossad receberam informações sobre seu paradeiro na Argentina. Durante meses, agentes israelenses monitoraram e coletaram informações sobre os movimentos e rotinas de Eichmann em Buenos Aires, enquanto planejavam cuidadosamente sua operação de captura, mas um dos maiores desafios para os agentes do Mossad foi garantir que Eichmann fosse capturado sem alertar as autoridades argentinas ou a comunidade nazista local, que na época tinha uma forte presença na Argentina. Para evitar complicações, foi tomada a decisão de realizar a operação em segredo e sem a cooperação do governo argentino. Em 11 de maio de 1960, uma equipe de agentes do Mossad, liderada pelo agente Peter Malkin, mudou-se para a casa onde se acreditava que Eichmann morava no subúrbio de San Fernando, em Buenos Aires. Os policiais esperaram até que Eichmann voltasse para casa de seu trabalho em um ônibus público, momento em que o abordaram e o levaram à força para um carro. Após uma breve luta, Eichmann foi subjugado e levado para o carro, onde uma bolsa foi colocada sobre sua cabeça para impedi-lo de ver seu destino. Os agentes o levaram para um local seguro, onde foi preso e posteriormente identificado como Adolf Eichmann, o arquiteto-chefe da solução final. Eichmann foi posteriormente levado a Israel para ser julgado por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes relacionados ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. O julgamento ocorreu em Jerusalém entre abril e dezembro de 1961. E o julgamento de Eichmann foi o primeiro julgamento televisionado da história e atraiu uma grande audiência em todo o mundo. A cobertura da mídia do julgamento permitiu que milhões de pessoas acompanhassem os procedimentos e ouvissem os testemunhos de vítimas e sobreviventes do Holocausto que testemunharam contra eles. O julgamento foi presidido por um tribunal composto por 3 juízes israelenses e foi realizado em um tribunal especialmente construído em Jerusalém. Eichmann foi representado por uma equipe de advogados de defesa, mas o julgamento se concentrou principalmente nas alegações apresentadas pelo promotor-chefe, Gideon Hausner, que apresentou evidências esmagadoras do envolvimento de Eichmann no planejamento e execução do Holocausto. Durante o julgamento, foram apresentados testemunhos chocantes de sobreviventes do Holocausto que contaram suas experiências nos campos de concentração e extermínio nazistas, bem como evidências diretas do envolvimento de Eichmann na deportação e assassinato de milhões de judeus.
Eichmann, por sua vez, defendeu suas ações argumentando que estava apenas seguindo ordens e cumprindo seu dever como funcionário do governo nazista. No entanto, o tribunal rejeitou essa defesa e o considerou culpado de todas as acusações contra ele. Em 15 de dezembro de 1962, o tribunal emitiu seu veredicto, declarando Adolf Eichmann culpado de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e cumplicidade no assassinato de milhões de pessoas. Ele foi condenado à morte por enforcamento, razão pela qual morreu em 1962. Entre os numerosos líderes nazistas que tentavam desesperadamente fugir da justiça aliada e escapar das consequências de suas ações. Como médico em Auschwitz, Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, conduziu experimentos médicos hediondos em prisioneiros, usando pessoas como cobaias em nome da ciência nazista. Após a guerra, Mengele inicialmente se escondeu na Alemanha, usando uma variedade de identidades falsas e a ajuda de redes de ex-nazistas e simpatizantes que o ajudaram a evitar a detecção pelas autoridades aliadas que o procuravam por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O caminho de Mengele para a Argentina começou a tomar forma quando ele se juntou a uma rede de ajuda para ex-nazistas na Itália. Em 1949, Mengele escapou da Alemanha e mudou-se para Buenos Aires, capital argentina, usando documentos de viagem falsos. Uma vez na Argentina, Mengele se estabeleceu em Buenos Aires e viveu discretamente sob uma identidade falsa, tentando evitar ser detectado pelas autoridades e caçadores de nazistas, mas ao contrário de outros criminosos de guerra nazistas que viviam escondidos, Mengele manteve uma vida relativamente aberta no país latino-americano, usando seu próprio nome e frequentando locais públicos sem medo de ser reconhecido. Durante seu tempo na Argentina, Mengele continuou sua carreira na medicina, trabalhando como farmacêutico em uma farmácia local e fazendo networking na comunidade médica argentina. Embora sua presença no país fosse conhecida por alguns, a falta de ação das autoridades argentinas permitiu que Mengele vivesse livremente por mais de uma década, sem medo de ser preso. No entanto, a caça aos nazistas acabou alcançando Mengele, e em 1960, informações sobre seu paradeiro na Argentina vazaram. O Mossad, o serviço de inteligência israelense, começou a rastrear seus movimentos e coletar informações sobre sua localização em Buenos Aires. Durante meses, agentes israelenses monitoraram e prepararam uma operação secreta para capturar Mengele e levá-lo à justiça por seus crimes. A operação para capturar Mengele foi meticulosamente planejada e executada em segredo. Em 23 de junho de 1960, uma equipe de agentes do Mossad foi enviada a Buenos Aires com o objetivo de localizar e capturar Mengele. Após meses de vigilância e acompanhamento, os agentes finalmente identificaram a casa onde Mengele morava e realizaram sua operação. Em 17 de julho de 1960, um grupo de agentes do Mossad cercou a casa onde Mengele estava e o capturou sem incidentes. Ele foi levado para um local seguro, onde foi preso e mais tarde identificado como Josef Mengele, o Anjo da Morte de Auschwitz. Após sua captura pelo Mossad em 1960 em Buenos Aires, Josef Mengele foi brevemente detido, mas acabou sendo libertado devido a erros no processo legal e falta de cooperação das autoridades argentinas. Então ele conseguiu escapar da captura e continuar sua vida escondido por mais alguns anos. Acredita-se que ele tenha deixado a Argentina logo após sua libertação e se mudado para o Paraguai, onde viveu sob uma identidade falsa e continuou a evitar ser detectado pelas autoridades. Durante esse tempo, ele manteve um perfil discreto e se envolveu em várias atividades para se manter escondido. Em 1979, Mengele teria se afogado enquanto nadava no Brasil. Seu corpo foi encontrado e posteriormente identificado por meio de testes de DNA em 1985. Uma das principais razões pelas quais tantos criminosos conseguiram escapar da justiça foi um homem chamado Charles Fuldner, que se juntou ao Partido Nazista e à SS na década de 1930. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ocupou vários cargos importantes na SS e trabalhou como agente de inteligência nos Balcãs e em outras partes da Europa.
Fuldner era conhecido por sua lealdade ao regime nazista e seu papel na identificação e perseguição de dissidentes políticos e grupos considerados inimigos do Terceiro Reich. Além de tudo isso, Fuldner foi o elo de ligação entre o governo na Argentina de Juan Domingo Perón e a rede nazista na América do Sul. Fuldner chegou à Argentina na década de 1940, continuando seu trabalho como agente de inteligência e estabelecendo uma rede de contatos na comunidade nazista local e em outras partes da América do Sul. Usando suas conexões e experiência em espionagem e infiltração, Fuldner ajudou muitos ex-nazistas a se estabelecerem na Argentina e escaparem da justiça por seus crimes de guerra, até sua morte em Buenos Aires, Argentina, em 1973. Durante a Segunda Guerra Mundial, Walter Rauff ocupou vários cargos importantes na SS e, como Eichmann, esteve ativamente envolvido no planejamento e execução de políticas de extermínio. Seu papel mais infame foi no desenvolvimento e implementação dos caminhões de gás, veículos especialmente equipados com sistemas de asfixia que foram usados para exterminar milhares de pessoas, principalmente judeus e prisioneiros políticos, em campos de concentração e extermínio em toda a Europa. Após a guerra, Rauff inicialmente se escondeu na Alemanha, usando identidades falsas e a ajuda de redes de ex-nazistas e simpatizantes que o ajudaram a evitar a detecção pelas autoridades aliadas. No entanto, à medida que a pressão sobre os ex-nazistas aumentava e os esforços para capturar criminosos de guerra se intensificavam, Rauff decidiu buscar refúgio fora da Europa, e assim seu caminho para a Argentina começou a tomar forma quando ela se juntou a uma rede de ajuda para ex-nazistas na Itália. Em 1948, Rauff escapou da Europa e mudou-se para a Argentina. E durante sua estada no país, o criminoso manteve um perfil discreto e evitou chamar a atenção para si mesmo. No entanto, sua presença no país não passou despercebida por aqueles que seguiram seu rastro, e surgiram relatos ocasionais sobre seu paradeiro. Apesar dos esforços das autoridades aliadas e dos grupos de caça nazistas para capturá-lo, Rauff conseguiu escapar da justiça e viver na Argentina por mais de 20 anos, até sua morte no Chile em 1984, com um apelido semelhante ao de Mengele, Aribert Heim, conhecido como Doutor Morte. Durante a guerra, ele se juntou à SS e foi designado para o campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, onde realizou experimentos médicos aberrantes em prisioneiros, incluindo amputações desnecessárias, injeções letais e dissecações sem anestesia. Após a guerra, Heim conseguiu escapar da captura e escapar da Áustria antes que as autoridades aliadas pudessem prendê-lo por crimes de guerra. Usando uma variedade de identidades falsas e a ajuda de redes de ex-nazistas e simpatizantes, ele encontrou refúgio na América do Sul, onde viveu na Argentina sob o nome falso de Fernando Gomes. Ele chegou à Argentina na década de 1950 e se estabeleceu em Buenos Aires, capital do país, onde viveu discretamente sob sua nova identidade falsa. Durante seu tempo lá, Heim continuou a praticar medicina, trabalhando como médico em uma clínica particular e fazendo networking na comunidade médica argentina. Embora sua presença no país fosse conhecida, as autoridades não fizeram nada a respeito. Depois de viver na Argentina por vários anos sob uma identidade falsa, ele se mudou para o Egito, onde viveu no Cairo até sua morte em 1992. Em 24 de março de 1994, em retaliação a um ataque da resistência italiana às tropas alemãs em Roma, onde 33 soldados alemães foram mortos no ataque, a SS, sob as ordens do major Herbert Kappler, planejou e executou a execução sumária de prisioneiros políticos italianos, o massacre sendo realizado nas fossas ardeatinas. Com a patente de Hauptsturmführer, o equivalente à patente de capitão da SS, Erich Priebke supervisionou a divisão dos prisioneiros em grupos e o alinhamento desses grupos em frente AOS Poços. Ele também esteve presente durante as execuções e supostamente até participou ativamente do tiroteio das vítimas. Após o término das execuções, Priebke se envolveu em tentativas de ocultar o crime, ajudando a selar as sepulturas com explosivos e destroços para evitar que os corpos fossem descobertos. Seu envolvimento em todas as etapas do processo
fez dele um dos principais perpetradores do massacre e o colocou na lista dos criminosos de guerra mais procurados após a guerra. Priebke chegou à Argentina na década de 1940 através das já mencionadas Ratlines e se estabeleceu em Buenos Aires, capital do país, onde viveu discretamente sob uma identidade falsa. Uma vez na Argentina, Priebke continuou a viver uma vida relativamente tranquila e discreta. No entanto, seu passado como criminoso de guerra nazista acabou vindo à tona na década de 1990, quando um jornalista americano rastreou seu paradeiro e o confrontou com seus crimes em uma entrevista gravada. As autoridades argentinas acabaram tomando medidas contra ele e Priebke foi preso em 1994 e depois extraditado para a Itália, onde foi julgado e condenado por seu papel no massacre das Fossas Ardeatinas. Em abril de 1945, nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial, o coronel Oberst Hans-Ulrich Rudel, da Luftwaffe, estava no comando de um esquadrão de Stukas, Junkers Ju 87, que estava envolvido na defesa desesperada da Alemanha contra o avanço das forças aliadas na frente oriental. Durante o conflito, Rudel realizou mais de 2.500 missões de combate, principalmente na frente oriental, e foi responsável pela destruição de numerosos tanques, veículos blindados e posições inimigas, pelas quais foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho, espadas e diamantes, a mais alta condecoração militar da Alemanha nazista. Após a rendição da Alemanha, Rudel, ciente das represálias que os líderes nazistas e os associados ao regime nazista poderiam enfrentar, tomou a decisão de buscar refúgio fora da Europa para evitar ser capturado e enfrentar um possível julgamento por crimes de guerra. Então, através das linhas de rato, organizadas por ex-nazistas e simpatizantes, eles o ajudaram a organizar sua fuga e estabelecimento na Argentina, onde viu uma oportunidade de reconstruir sua vida e evitar a perseguição por suas ações durante a guerra. Perón e os nazistas, alianças secretas na Argentina. Essas possíveis vantagens não foram apenas deixadas na imaginação do presidente argentino, mas também foram trazidas à realidade. Com a chegada de importantes especialistas nazistas ao país, projetos militares foram realizados. Um dos principais participantes do projeto Condor foi o cientista alemão Kurt Tank, um ex-engenheiro da Luftwaffe que foi recrutado pelo governo argentino. Tank desempenhou um papel crucial no projeto e desenvolvimento dos foguetes Condor I e Condor II, que foram usados para fins militares e científicos, incluindo a capacidade de transportar cargas explosivas. O projeto foi impulsionado pelo interesse da Argentina em adquirir capacidades avançadas de mísseis e foguetes, bem como pelo desejo da Alemanha de estabelecer relações comerciais e tecnológicas com o país sul-americano. A Argentina, sob o comando de Juan Domingo Perón, buscava modernizar suas forças armadas e desenvolver capacidades militares independentes, enquanto a Alemanha, que estava em processo de reconstrução após a guerra, buscava oportunidades para exportar tecnologia e expertise no campo da engenharia aeroespacial. O desenvolvimento do Projeto Condor foi um processo complexo que envolveu a colaboração entre cientistas e engenheiros argentinos e alemães. Instalações de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidas na Argentina, onde foram realizados testes e experimentos para aperfeiçoar o design e a tecnologia dos foguetes. Além de Tank, outros ex-nazistas alemães com experiência na indústria aeroespacial participaram do projeto, contribuindo com seus conhecimentos técnicos e habilidades de engenharia. O projeto Condor atingiu seu clímax na década de 1960, quando foram realizados testes de voo dos foguetes Condor Tormanabur e Condor II. Embora o projeto nunca tenha atingido seu objetivo final de desenvolver um míssil balístico intercontinental, foi considerado um sucesso em termos de avanços tecnológicos e treinamento de pessoal no campo da engenharia aeroespacial na Argentina. Também foram levantadas preocupações sobre o papel da Argentina na aquisição de tecnologia de mísseis e a potencial proliferação de armas nucleares na região. Kurt Tank também desempenhou um papel importante no desenvolvimento do primeiro avião a jato argentino, o Puch-I,
que foi projetado pelo engenheiro argentino Emílio Moriondo, mas contou com a assessoria e experiência do ex-engenheiro, bem como de outros técnicos alemães em seu desenvolvimento, que contribuíram com seu conhecimento técnico e experiência em projeto de aeronaves para ajudar a desenvolver o conceito e o projeto do avião a jato argentino. O Puch Primae, resultado desse esforço conjunto, fez seu primeiro voo em 9 de agosto de 1947. Foi o primeiro avião a jato projetado e construído na América Latina e marcou um marco na história da aviação argentina. Embora o Puch I tivesse algumas limitações e não tenha entrado em produção em massa, seu desenvolvimento lançou as bases para futuros avanços na indústria aeronáutica argentina. A participação de Kurt Tank no projeto Puch não foi apenas tecnicamente importante, mas também teve um impacto significativo no desenvolvimento da aviação argentina e na aquisição de conhecimento e experiência no campo da tecnologia aeronáutica, pois seu trabalho na Argentina contribuiu para o avanço da indústria aeroespacial do país e deixou um legado duradouro na história da aviação na Argentina. América Latina. O físico alemão Ronald Richter, que supostamente tinha laços nazistas, foi um dos principais promotores do projeto WEMUL. O físico alegou ter trabalhado no desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então ele foi recrutado pelo governo argentino e comissionado para liderar o projeto na base naval de WEMUL, localizado na província de Rio Negro. O principal objetivo do projeto era a construção e operação de um reator nuclear experimental na base naval de WEMUL. Richter e sua equipe conduziram pesquisas e experimentos para desenvolver tecnologias de fissão nuclear e reatores de fusão controlada, bem como para estudar os usos potenciais da energia nuclear em várias aplicações civis e militares. No entanto, apesar das ambições e esforços dedicados ao projeto WEMUL, o programa não conseguiu atingir seus objetivos e acabou sendo abandonado na década de 1960, pois vários problemas técnicos e financeiros foram encontrados no desenvolvimento do reator nuclear experimental, e as promessas iniciais de Richter sobre o potencial do projeto acabaram sendo exageradas ou mesmo falsas. Outro projeto importante que foi realizado foi uma iniciativa lançada pelo governo argentino durante a presidência de Juan Domingo Perón, na década de 1950, para desenvolver mísseis balísticos de longo alcance sob o nome de Projeto San Jorge. A participação alemã neste projeto remonta ao período pós-guerra e está relacionada à chegada de cientistas, engenheiros e técnicos alemães à Argentina, muitos dos quais tiveram experiência no desenvolvimento de foguetes durante a Segunda Guerra Mundial, já que após a guerra a Argentina demonstrou interesse na tecnologia de foguetes, especialmente após o sucesso do programa de foguetes V2 desenvolvido pela Alemanha tornou-se conhecido. Muitos cientistas e técnicos alemães que trabalharam no programa de foguetes alemão ficaram desempregados após a guerra e buscaram novas oportunidades em outros países. Sabe-se que alguns desses cientistas alemães que chegaram à Argentina após a guerra contribuíram para o desenvolvimento da indústria aeroespacial e de foguetes no país. Embora não haja evidências diretas do envolvimento específico desses cientistas no projeto San Jorge, é plausível que eles tenham contribuído com conhecimento e experiência no desenvolvimento de foguetes e tecnologia relacionada. No entanto, o projeto teve inúmeros desafios e dificuldades e não conseguiu atingir seus objetivos finais. Apesar disso, o envolvimento de cientistas alemães em projetos de desenvolvimento tecnológico na Argentina durante o período pós-guerra reflete o interesse do país em adquirir conhecimento e tecnologia avançada de fontes estrangeiras, incluindo aquelas relacionadas à indústria militar e aeroespacial. A história dos oficiais nazistas na Argentina também é marcada por polêmicas e escândalos. À medida que suas atividades e conexões com o regime de Hitler vieram à tona, surgiram questões sobre a ética e a moralidade de dar refúgio à OS, responsáveis por alguns dos crimes mais hediondos do século XX. A presença desses oficiais no país gerou um debate fervoroso e apaixonado que transcendeu as fronteiras do país. Das ruas de Buenos Aires a OS tribunais internacionais, a questão da responsabilidade e moralidade de dar refúgio a OS implicados em crimes contra a humanidade
ressoou em todo o mundo.